Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, então hoje é sexta-feira, dia 12 de março, e hoje nós vamos ter duas aulas de geografia, uma aula de língua portuguesa e uma aula de matemática, tá bom? Dentro do conteúdo de geografia, nós vamos ver sobre os planetas do sistema solar, tá? Então aqui nós temos uma gravura, né? Mostrando a disposição dos planetas. Nós temos o Sol, o planeta mais próximo, que é Mercúrio, depois vem Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, tá? Nessa disposição aqui. Então, vamos ver aqui o sistema solar. Bom, o sistema solar é um aglomerado, né, de planetas, meteoroides, cometas e vários outros corpos celestes, em torno de uma estrela, que é o Sol. O Sol é a fonte de energia que domina o sistema solar. Sua força gravitacional mantém os planetas em órbita e sua luz e calor tornam possível a vida na Terra. O Sol é o nosso astro-rei, né? Ele é uma estrela e emite luz e calor próprios. Ele ilumina e aquece a Terra. Apenas um minúsculo pedaço de uma galáxia chamada Via Láctea, que contém outros bilhões de estrelas, tão ou até mais brilhantes que o nosso astro-rei. Aí depois nós vamos, né, para os planetas. Mercúrio, né, suas características, né? Mercúrio é o planeta mais quente, pois é o mais próximo do Sol, não tem atmosfera nem força, né, gravitacional, e também não possui água, tá? Vênus, né, tá aqui. Vênus é o mais parecido com a Terra, podemos observá-lo tanto de dia como de noite. Também ele é conhecido como estrela d'alva. É o planeta que mais brilha no céu. O seu movimento de rotação executa-se em sentido contrário dos demais planetas, né? Vênus. Depois nós temos aqui a Terra, tá? Então a Terra é o planeta mais importante para nós, pois é onde habitamos, né? Vista do espaço, a Terra apresenta um tom azulado devido à grande quantidade de água que possui. A Lua é o satélite natural da Terra e gira em torno dela. Aqui nós temos a Terra. Depois nós vamos para Marte. Marte é conhecido como planeta vermelho. A sua superfície é árida e cheia de crateras, né? Marte apresenta polos, que são calotas de gelo. Os satélites naturais de Marte são o Deimos e o Phobos. Júpiter, que é esse grande, né? É o maior planeta do sistema solar. Possui 16 satélites naturais, sendo os maiores Io, Calisto, Europa e Ganimedes. Aí nós temos Saturno, tá? A principal característica desse planeta são seus 3 anéis, né? Formados de gelo. Saturno possui 19 satélites, tá? Urano, que é este daqui, foi descoberto com a ajuda do telescópio, né, em 1781. É um planeta muito frio, tem 15 satélites e recentemente foram descobertos anéis semelhantes aos de Saturno, tá? Depois nós vamos para cá, o Netuno. Visto pelo telescópio, ele é esverdeado. Foi descoberto em 1846 e possui 8 satélites. Agora vamos saber um pouquinho sobre a Lua. A Lua é o único satélite natural da Terra, 4 vezes menor que o nosso planeta. Ela também é iluminada pelo Sol. Ela não tem luz própria. Ao longo do ciclo, né, lunar, a Lua vai adquirindo formas diferentes para nós que observamos daqui da Terra. Mas, na verdade, sua forma não muda. O que muda, né, é o quanto podemos ver da sua face, né, que está sendo iluminada pelo Sol. Então, a Lua não muda, gente, tá? Ela parece que ela muda, mas ela adquiriu uma forma diferente, né, por conta da luz, né, que ela recebe do Sol. Os cometas são corpos celestes de massa pequena e órbitas irregulares.
são praticamente bolas de neve, rocha e poeiras congeladas. Entre os cometas mais conhecidos está Halley. Este foi o primeiro cometa reconhecido como periódico, né? Ou seja, ele está sempre retornando. Essa descoberta, né, foi realizada pelo astrônomo inglês Edmund Halley entre 1696 e 1705. Por sua vez, esta órbita se dá em torno do Sol e leva aproximadamente 76 anos. Sua última aparição ocorreu no ano de 1986. Então, por fim, vale lembrar que a próxima passagem do cometa Halley está estimada para 28 de julho de 2061 e poderá ser vista em todo o planeta, né? Então, vamos lá? Agora a gente vai para as atividades, tá? Tem mais alguma coisinha aqui? Falando dos asteroides, né? Bom, um cinturão de asteroides é como se fosse uma estrela elíptica formada por bilhões de asteroides, né? Em volta de um corpo celeste com densidade suficiente para segurá-los nessa órbita. Os asteroides são corpos celestes, rochosos e metálicos que orbitam o Sol e podem ser encontrados em várias regiões do sistema solar, mas a maioria se encontra entre a órbita de Marte e de Júpiter, na região conhecida como cinturão de asteroides, tá? Agora nós vamos aqui para uma cruzadinha, onde vocês vão encontrar, né, o Sol e, né, todos os planetas do sistema solar, tá bom? Então, eu já achei, né, já procurei, já achei, tá bom? E o que eu tenho uma curiosidade aqui, eu também encontrei o planeta Plutão, tá? Mas o planeta Plutão, né, ele era considerado um planeta que pertencia ao sistema solar. Mas em 2006, a União Astronômica Internacional classificou esse planeta como um corpo celeste, né? Então, hoje ele é considerado um planeta anão, tá? Porque ele não tem as características que um planeta exige, tá? Porque um planeta, para ele ser, né, para ser considerado um planeta, ele deve possuir uma órbita livre. E isso não acontece com Plutão, tá bom? Então ele foi, né, desclassificado de planeta e passou para planeta anão. Por isso que ele não está lá, né, no gráfico que mostra os planetas do sistema solar. Mas ele está aqui na cruzadinha. Então, se vocês encontrarem ele, tá? Então, não fiquem tensos, tá bom? Então, vocês, só para título de curiosidade, Plutão pertencia ao sistema solar, eram 9 planetas. Depois, ele foi reduzido a um planeta anão, tá bom? Por não não possuir órbita livre, que é uma característica que um planeta tem que ter, tá bom? Logo depois, vocês vão fazer aqui o caça-palavra e depois vocês vão fazer a cruzadinha. Então, vocês vão responder as perguntinhas de 1 a 11 e encaixar as respostas na cruzadinha, tá bom? Então, a cruzadinha fecha a aulinha de geografia, tá bom? Aí, qualquer dúvida, o conteúdo ele é bem complexo, né? Precisa de bastante tempo para explorar bastante, né? Em sala de aula é bem mais fácil a gente explorar, né? Logo depois, nós vamos para cá para a aulinha de matemática, tá bom? Na aula de matemática, a gente vai explorar a tabuada do 8, tá? Vocês vão pintar a legenda, né, com a cor indicada, eu já pintei, tá? Aqui nós temos resultados da tabuada do 8 e aqui nós temos a tabuada, né? Então, eu já fiz algumas partes do pássaro para mostrar para vocês. Então, o amarelo é o 16, então 8 vezes o 2, 16. Então, eu pintei de amarelo. 8 vezes 3 é 24, né? Então, pintei 8 vezes 3, que é 24, de vermelho. A barriguinha, 8 vezes 10, né, que é 80, que é laranja, né? Aqui, o pescocinho, né, que é de verde escuro, 8 vezes 5, 40. Então, pintei o pescocinho de verde escuro, né, que 8 vezes 5 é 40, segundo a legenda. Então, aí vocês vão fazer,
né, todo o corpo, as penas do pássaro, pintando de acordo com a tabuada do 8, tá bom? Então, peguem a tabuada, decorem ela também, né? Já aproveita, já estuda um pouquinho. Pede para alguém tomar de vocês, né? Aí vocês vão ficar craques na tabuada. Logo depois, nós vamos para a aula de língua portuguesa, tá? Então, na aula de língua portuguesa, nós temos aqui um poema, eu vou ler para vocês. Cresci entre os campos belos da minha dourada serra, compondo versos singelos brotados da própria terra. Inspirado nos primores, nos campos com suas flores, de variados formatos que para mim são obras-primas, sem nunca invejar as rimas dos poetas literatos. Então, Espinho e Fulô, Fortaleza, Universidade Estadual do Ceará, 2001, tá? Aqui nós vamos para a interpretação do poema. Questão 1. O poema lido tem a finalidade de... Então, nós temos 4 opções. Tem a finalidade de caracterizar a serra onde vivia o poeta, tá? Questão 2. Em todos os versos, nota-se a marca da primeira pessoa, exceto em primeira pessoa é quando a própria pessoa está falando de si, do que ela pensa, do que ela acha, dos seus sentimentos. Então, é o eu, né? Primeira pessoa é o eu. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Então, eu, primeira pessoa do singular. Então, aqui, todos, o A, o D e o, né, o B e o D, tá? Estão em primeira pessoa. Somente o C, né, que não está em primeira pessoa, porque já está falando, né, da terra, tá bom? Depois nós vamos para o 3. O 3 está pedindo para identificar, né, em que um substantivo e uma rima, né, identifica a alternativa em que um substantivo rima com um adjetivo. Então, substantivo. Substantivos são as palavras que dão nome, né, às coisas, às pessoas. Então, substantivo próprio dá nome às pessoas, aos países. Substantivo comum dá nome a tudo que nos cerca, né? E adjetivo é qualidade. Então, aqui no caso, o substantivo vai ter que rimar com um adjetivo. Aqui no A eu tenho 2 adjetivos. Então, não é a A, porque eu estou procurando um adjetivo, um substantivo que rima com adjetivo. Primores e flores. Flores é substantivo, primores também é. Aqui, formatos e literatos. Então, formatos é substantivo. Literatos, eu posso tanto, né, interpretar como substantivo ou adjetivo. Obras-primas é substantivo e rimas é substantivo. Então, a C é a opção correta. Depois, vocês vão fazer a 4, né? Registra-se um traço de linguagem informal em. Então, linguagem informal é aquela que a gente usa no dia a dia, que a gente não se preocupa muito com as convenções, tá? Da língua portuguesa. Então, compondo versos singelos, inspirados nos primores, de variados formatos. Então, aqui nesses 3, né, nessas 3 linguagens aqui, a gente encontra a forma culta. A gente só não encontra a forma culta, a forma formal aqui, tá? Porque colocou o min, quase o min não se usa, tá? Na forma culta. E aqui vocês vão fazer uma ilustração, tá joia?